Você acredita em lendas? E se eu te dissesse que em algumas florestas, o que chamam de lenda, está apenas esperando a chance de sair do escuro? Meu nome é Gabriel, e por quase 5 anos, eu trabalhei com produção de documentários independentes. Sempre fui fascinado por mistérios, folclore, fenômenos inexplicáveis, especialmente os que vinham de regiões isoladas, onde o tempo parece ter parado. E foi numa dessas buscas por histórias esquecidas que eu encontrei uma vila chamada Rio Escuro, escondida entre os veios de pedra das montanhas do sul, um lugar onde as árvores cobrem o céu. O sinal de celular some logo na primeira curva, e os moradores evitam até falar alto durante a noite. Um lugar onde todos falavam sobre o pé grande, mas não do jeito que você está imaginando. Els Nauriam não brincavam com o nome. Eles cochichavam e tremiam. No começo, pensei que era só mais um mito local, uma daquelas histórias contadas para assustar turistas ou segurar adolescentes dentro de casa. Mas bastou uma semana naquele lugar para eu perceber. Aquilo não era uma lenda. Aquilo era um aviso. E o pior de tudo, o que vive naquela floresta não é só um pé grande. É algo muito pior. Chegamos em Rio Escuro numa manhã de quinta-feira. A estrada era de terra batida, cercada por moros úmidos e um nevoeiro denso que parecia engolir tudo até onde a vista alcançava. Eu estava com 2 amigos. O Bruno, responsável pelo som e imagens, e o Léo, que cuidava do drone e ajudava com a logística. A vila era minúscula. 37 casas, um posto de saúde, uma igrejinha e um bar, onde todo mundo parecia estar ao mesmo tempo, o tempo inteiro. Mas o que mais chamava atenção era o silêncio. Um silêncio espesso, quase desconfortável, como se a própria floresta escutasse cada passo que a gente dava. O velho que nos alugou a casa deu o aviso logo na primeira conversa. Vocês vieram por causa do pé grande, né? Ele disse, com os olhos fundos, quase sem piscar. Pois se vieram para isso, é melhor irem embora antes de escurecer. Eu ri, meio sem graça. Mas ele continuou sério. Isso que vocês chamam de pé grande não é bicho, não é homem, e nem sempre tem forma. Às vezes, só a presença dele já mata. Ficamos calados. Aquele tipo de recepção não era exatamente o que a gente esperava, mas também não era incomum em vilas pequenas, onde forasteiros são vistos com desconfiança. A casa que alugamos ficava nos fundos de uma antiga plantação abandonada, colada na borda da mata. Tinha 2 quartos, piso de madeira rangendo, e uma varanda que dava direto para a floresta. Naquela noite, enquanto jantávamos, Bruno comentou algo estranho. Alguém passou pelo mato agora há pouco. Olhei para ele. Como assim? Escutei passos, lentos e pesados. Tipo, alguém andando descalço no meio do brejo. Fomos lá fora ver, mas não havia nada. Nada visível. Apenas aquele silêncio, que começava a parecer menos natural e mais atento. No dia seguinte, decidimos entrevistar alguns moradores. A maioria se recusou a falar. Um só balançavam a cabeça. Outros nos mandavam embora sem dizer palavra. Mas uma senhora, Dona Salete, aceitou conversar. Nos chamou para dentro da casa, puxou uma cadeira e começou a contar. A voz dela tremia. Isso começou antes de eu nascer. Meu avô dizia que, de tempos em tempos, algo descia da serra, grande, com cheiro de carne morta, e onde pisava, a floresta morria. Nem as formigas ficavam, os bichos somem, os cachorros enlouquecem, e tem sempre alguém que desaparece. Ela olhou para a janela. Mas isso mudou. De uns anos pra cá, esse negócio ficou diferente. Antes, era só sumiço. Agora, tem grito. Tem arranhão nas portas.
Tem gente que volta com os olhos em branco, como se tivesse olhado para algo que não devia. E o que é isso? Eu perguntei, tentando manter a voz firme. Ela demorou para responder. Tem gente que acha que é o pé grande, mas eu acho que é pior. Eu acho que é alguma coisa que se esconde dentro do que vocês chamam de pé grande. Um espírito, um bicho sem nome, uma maldição. Saímos de lá em silêncio. Aquele clima já estava começando a nos consumir, mas o pior ainda estava por vir. No terceiro dia, Léo encontrou um velho mapa desenhado à mão na parede da varanda. Ele indicava uma trilha que levava até um local chamado Pedra da Boca Rachada. Acha que é onde a criatura aparece? Ele perguntou. Não sei, mas se tem uma chance de encontrar alguma prova, é lá. Seguimos no dia seguinte, antes do nascer do sol. Levamos câmera, lanterna, drone e o gravador de som. A trilha era fechada tomada do Rises, com marcas estranhas nas árvores menos como garras ou cortes feitos com algo pontiagudo. E então vimos a pegada. Ela tinha quase o dobro do tamanho do meu pé. Funda, profunda. E não era de um animal. Era humanoide. Mas não era humana. Havia mais pegadas, mas algo estava errado. Algumas voltavam. Outras sumiam do nada. E havia marcas nas árvores, como se alguém tivesse passado ali se arrastando. Chegamos à Pedra da Boca Rachada, pouco antes do meio-dia. E foi ali que tudo começou a desmoronar. A Pedra da Boca Rachada era um monólito partido ao meio, cercado por árvores tão antigas que pareciam guardar segredos enterrados. A vegetação ali era diferente, menos viva, como se a terra tivesse parado de respirar. Bruno preparava o drone. Léo ajustava o microfone direcional. E eu só conseguia olhar para aquela pedra enorme, rachada, bem no centro, como se tivesse sido rasgada por dentro. Foi aí que escutamos. Primeiro, um barulho fraco, quase imperceptível, como um lamento abafado. Depois, um segundo som, mais grave, como madeira quebrando. Mas não havia vento. Nada semelhante. Bruno olhou para mim. Você ouviu isso? Ouvi. Começa a gravar. Agora. O microfone captava um som repetitivo, vindo da mata fechada. 3 batidas, sempre com um mesmo intervalo. Toque, toque, toque. Só que havia algo estranho nesse som. Era como se ele reverberasse. Não como um eco menos, mas como se cada batida estivesse vindo de lugares diferentes, em volta de nós. E então, vai o Cairo, não era só carne podre. Era enxofre. A Mother Quentei, úmido como um animal apodrecendo sob o sol. Léo se virou abruptamente a algum taole. Juro por Deus, e foi aí que vimos. Entre as árvores, a silhueta, gigante, mais de 2,5 metros de altura, com os ombros curvados, braços longos demais, e a pele. Não era pele, era algo coberto por uma mistura de lama, sangue seco e pelos empapados e o rosto. Não dava para ver direito, estava na sombra. Mas os olhos, aqueles olhos, não refletiam a luz como olhos de bicho. Eles absorviam a luz, como buracos negros. Então ele deu um passo. O som da floresta cessou. Nenhum pássaro, nem inseto, nem nosso drone continuou voando. Ele simplesmente caiu. Bruno se afastou. Isso não é um bicho, cara. Isso não é só um animal. E ele tinha razão. Porque naquele momento, a coisa falou, não com palavras, mas com um som. Som que entrou dentro da cabeça da gente. Um som que não foi ouvido com os ouvidos, mas com a mente, algo ancestral. Algo que parecia dizer: vocês não foram convidados. E então, ele desapareceu.
Voltamos para casa correndo, sem olhar para trás. O equipamento estava danificado. O drone que caiu sumiu. Nem sinal. O cartão de memória da câmera corrompido. Mas o som ficou. Léo passou a noite inteira trancado no banheiro, murmurando coisas que a gente não entendia. Bruno começou a ter sangramento pelo nariz. E eu sonhei. Sonhei com olhos me observando do alto, com uma voz repetindo meu nome, mas de trás de mim, do lado de fora da janela. E o pior, quando acordei, havia pegadas de lama secando no chão de madeira, vindo da porta da frente, até o lado da minha cama. Na manhã seguinte, Dona Salete bateu em nossa porta. Eu avisei, ele marca quem olha nos olhos. Ele quem? Perguntei. Ela demorou. E então disse, o antigo, a coisa que anda com o pé grande. Não é uma criatura, é uma entidade. Ela toma o corpo dos que entram na floresta e não voltam. Usa os restos para caminhar entre nós. Bruno perguntou se era tipo um demônio. Ela respondeu, não é do inferno, é anterior a isso. É algo que caiu com força demais e que agora quer subir de novo. No dia seguinte, Léo não acordou. A porta do quarto dele estava aberta, mas a cama, arrumada. Nenhum sinal de bagunça, nem depressa só uma coisa estranha no chão. Pegadas, duas, descalças, cobertas de lama. Mas não eram de Léo. Eram grandes, demais. A trilha das pegadas ia da cama até a porta. Mas o mais assustador é que elas não vinham da janela, nem da entrada. Elas começavam dentro do quarto. Saímos feito loucos pela vila. Perguntamos para todos. Fomos até a mata. Voltamos no bar. Perguntamos até no posto de saúde. Ninguém viu nada. Ninguém ouviu nada. Até que um garotinho de uns 6 anos, parado na esquina da venda, apontou para o mato e disse: o moço foi com um bicho grande? Que bicho, menino? Eu perguntei. Aquele que anda sem fazer barulho, o que imita a voz das pessoas. Ele disse que era seu amigo, disse que era o Léo, mas não era. Naquela noite, Bruno surtou. Começou a dizer que tinha escutado o Léo, chamando ele da floresta, que estava vivo, e com medo, eu tentei acalmar Bruno. Isso é a coisa. Ela imita. Ela faz isso. Você ouviu a mulher? Ouviu o moleque? Eu sei da voz dele, Gabriel. Era o Léo. Era ele. Ele tava chorando, cara. Chorando. Eu tranquei as portas. Escondi as chaves. Mas não adiantou. Às 3 da manhã, Bruno arrebentou a janela da sala e correu descalço para dentro do mato. Só deu tempo de escutar a voz dele gritando: me espera, Léo. E o te indo. Depois disso, só silêncio. E o barulho do vento balançando as folhas como um sussurro antigo. Eu fiquei sozinho. E a casa não estava mais vazia. Havia batidas nas paredes, risos baixos que vinham do telhado, o som de algo respirando dentro dos armários. No segundo dia, acordei com uma frase escrita na parede com barro. Você olhou nos olhos. Na terceira noite, ouvi minha própria voz me chamando do quintal. Gabriel, abre a porta. Você sabe quem sou. Volker sabe. Tô aqui. Vem ver. Eu não abri, mas travei. Não consegui me mexer. Só fiquei escutando. E então ela apareceu. Na janela. A criatura. Ou melhor, o que sobrou do que um dia foi humano. O rosto do Léo, a pele pendendo como pano molhado, os olhos afundados. E atrás dele, algo se mexendo como braços extras, surgindo das costas finos anossudos. E pulsando. E foi aí que entendi. Aquilo usava os corpos como trajes, como pele de proteção.
Mas a coisa verdadeira ainda estava ali por dentro, observando. Na última noite, fui até a trilha, sozinho. Não por coragem, mas porque eu entendi o que aquilo queria. Testemunhas, alimento espiritual, medo. A trilha até a pedra da boca rachada parecia maior, como se o espaço estivesse se dobrando. As árvores fechavam atrás de mim. O céu parecia mais baixo, como se o mundo estivesse respirando e esperando. E lá estava ela. A coisa. Não o pé grande, não o Léo, não Bruno. A coisa real. A forma dela era impossível de descrever. Era sombra e carne. Era como se 1000 rostos flutuassem na escuridão, e todos eles estivessem chorando e rindo ao mesmo tempo. Ela falou, dentro da minha mente, como da outra vez. Mas agora, com palavras claras. Você pode ir, mas leve a floresta com você. Deixe que ela ande pelos teus passos. Mostre aos outros o que viu, porque ninguém acredita até ser tarde demais. E então eu acordei no chão da trilha. O sol nascia, os pássaros cantavam, mas algo estava errado. Meu corpo inteiro tremia. E eu não lembrava como tinha voltado. Não havia marcas, não havia pegadas, e nem sinal do Bruno, do Léo, nem do drone, nem dos equipamentos. Só eu. Voltei cambaleando até a vila, mas a casa estava vazia. E pior, as pessoas me olhavam de longe, como se estivessem olhando para um morto. Fui até Dona Salete. Ela não me deixou entrar. Você voltou, ela disse, com a voz embargada, mas voltou marcado. Eu tentei perguntar o que ela queria dizer, mas ela apenas apontou para minha sombra. Olha. E quando eu olhei, minha sombra não se mexia junto comigo. Ela atrasava, como se tivesse outra coisa junto comigo. Voltei para a cidade. Tentei seguir a vida. Mas nada foi como antes. Eu escutava vozes no metrô. Via pegadas nos corredores da minha casa. E às vezes, o reflexo no espelho sorria antes de mim. Eu tentei apagar tudo. Os vídeos, os áudios, as anotações. Mas é como se a floresta quisesse ser lembrada. É como se a criatura precisasse de testemunhas. Para crescer, para se espalhar, para alcançar outros lugares. Então, se você está ouvindo isso agora, se essa história chegou até você, se alguma parte dela te parece familiar, se você já sentiu um cheiro de carne podre no meio do mato, ouviu uma voz conhecida onde não deveria haver ninguém, ouviu olhos que pareciam sugar a luz, talvez já seja tarde. E antes que você vá dormir hoje, eu te deixo com uma última pergunta. Você tem certeza de que está sozinho aí no quarto? Se você chegou até aqui, curte esse tipo de história real e sombria, baseada em relatos que a maioria tem medo até de contar? Já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E se tiver coragem, clica no vídeo aqui do lado, com outra história amaldiçoada, que muita gente jura ser verdade. A gente se vê por lá, ou talvez você me veja primeiro.